Seja muito bem-vindo, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, maquetes, a maravilhosa Toni Collette e gente desastrada que fica batendo a cabeça por aí. É legal que o Tom fica fazendo aula de canto e aí ele fica treinando as vozes na introdução. A Vi falou pra mim assim, cara, canta aí porque você é sempre até o talo. Eu sou o Tonzeira e Dudu. Oi. Qual é o seu jogo de tabuleiro favorito? De tabuleiro favorito. Os últimos que a gente tava jogando eram o Zombicide. Ah, Zombicide é legal. Zombicide é legal. Zombicide tem aqui em casa. Eu gosto do Carcassonne também. Boa também. Todos que eu herdei do clã Ávila Santo Jardim. Ô, Xi. Oi. Me cite uma característica boa e uma ruim que você herdou dos seus pais. Mas aí seriam só características físicas, né? Porque a personalidade a gente quase não puxa, né? Não, característica física, o fenotipo é mudado pelo ambiente da pessoa. Calma. Característica boa. Saúde. Aí. Saúde. Característica ruim. Você usa óculos, não? Não uso. Ah, não. Achei que usava. Não uso. Quer dizer, usava. Eu fiz a cirurgia há 20 anos. Porra! Olha aí. Você herdou, tá vendo? É verdade, é isso então. É a visão. Miopia. Querendo enganar a natureza. Ah, não, eu tinha nariz grande, mas aí eu fiz a cirurgia, então meus pais me deram um nariz menor. É, um nariz excelente. Tipo aquela influencer lá que fez uma plástica porque ela falou que ela não queria que o filho sofresse o que ela sofreu. Isso. Que isso? Não tá de sacanagem. Não vi isso, não. Teve isso mesmo? Teve isso mesmo. Meu Deus do céu. Muito bom. Ai, cara. André, o que é que te faz perder a cabeça? Essa é boa, hein? Perder a cabeça. Essa é boa. Justo pra quem, né? Cara, fila. Fila? Fila é o troço que me tira do sério. Olha só. Fico Pra mim é furar a extremamente... fila. Nossa, né? O cara que fura a fila também, né? Mas Nossa Senhora. é mais raro, mas assim, eu fico muito sem paciência. Fila é uma coisa que estraga meu humor, cara. Uma vez eu fui com a Marina aqui no show de K-pop e assim, já tava indo naquela vibe. Não, né? peraí, você foi no show do K-pop também? Não, fui. E já tava naquela vibe. A gente chegou lá, caraca, tinha uma fila dando volta nos quarteirões, assim, um troço inacreditável, e só, assim, na faixa etária 15 a 25 ali, né? E eu lá no meio, meu Deus do céu, cara, foi 1 hora de fila pra ver lá o tal do... Olha, amar é pegar fila pra ver show do K-pop. É o que não fazemos por amor, né? Exato. É isso aí, cara. É isso aí, casamento é isso aí. Mas foi legal, foi bom, porque a gente ficou sentadinho lá, lugarzinho, tomou um vinhozinho, foi bom. Vinhozinho no show do K-pop? Vinhozinho, rola vinhozinho. Porra, camarote. Aí tudo bem. Queimarote. Ok, marote. Ô Tom, Diga. quando você estiver dando um rolê no pós-vida, daqui a muitos anos, qual que vai ser o ritual que a galera vai ter que fazer pra te invocar? Puta, essa é muito boa. Essa é uma pergunta muito boa. Caraca, qual que vai ser o ritual pra mim invocar? Sei lá. Não, mas não mata ninguém, pelo amor de Deus. Né? Qual que é o ritual pra... Puta que pariu. Todo mundo vai ter que gritar, né? Seja muito bem-vindo! Todo mundo fica gritando sem parar. Seja muito bem-vindo! Muito boa. Tem que encontrar a entonação certa. Isso, tem que ser dar com a nota agudos, certa. né? Falsetos e agudos. Isso. Todo mundo ao mesmo tempo. Se eu não chegar no si bemol em oitava, não desce. Não desça. Muito bom. Então é isso. Vamos até um drive-thru de pipoca, que é um lugar um pouquinho mais seguro pra gente colocar a cabeça pra fora do carro. Você tá brava comigo agora? Você vai sair com o seu irmão... tira a meia! Vai nessa festa com o seu irmão. Que festa? Uma festa com o pessoal da... Sessão aleatória.
mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais assustador da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos casais em crise que recorrem a rituais de magia para invocar crianças do além. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre os principais motivos de brigas de casais, no episódio 105 do filme Uma Noite Fora de Série. Já falamos sobre rituais mágicos, como as famosas simpatias de Ano Novo, no episódio 52 do filme Minha Mãe é uma Sereia. E já falamos sobre a infância, essa fase essencial da vida, no episódio 75 do filme Os Batutinhas. Você vê que hoje é episódio de terror, que eu já tô falando de Batutinhas aqui na abertura. Batutinhas são um terror exatamente. Mesmo. Então, como você já sabe, Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ou viu e não gostou, não tem problema. Você pode continuar ouvindo, porque o filme é só um aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. E hoje nós vamos falar sobre Hereditário, o filme que é considerado um marco no cinema de terror moderno. Esse filme foi sorteado da lista do Dudu. Então, Dudu, conta pra gente aí, por que nós assistimos esse filme maravilhoso? Então, minha lista, já que a Marina não tá presente, eu finalmente consegui colocar uma lista de filmes de terror. E aí então foi premeditado o negócio. Exato. Eu tinha certeza que era isso. Tem que fazer um ataque de oportunidade. Mais um episódio de férias. Exato. E aí, ó, eu coloquei filmes de terror, esses mais novos, que eu achei icônicos, né, de alguma certa forma. Então tem um filme que chama Good Night Mommy, que é um finlandês, se eu não me engano. Tá bom. Tem o Mãe, do Aronofsky. Legal. Mãe não é bem de terror, né? É de terror? Você achou de terror? Pois é, mas tem criança, né, bebê, não sei o que, tem uns elementos. Tem uma cena, ele tem umas cenas bem fortes mesmo, é verdade. Exato. Se a mãe te corre atrás de você com a chinela, é terror sim, gente. Isso. Tem isso também. Quando ela só olha assim, ó, de cantinho de olho, moleque, isso arrebenta qualquer Se pessoa. eu for até aí... Se eu achar... Então, aí, ó. E o outro filme também que não foi sorteado foi A Bruxa, que é excelente também. Esse eu não vi. Esse é do cara do Farol. Do Farol, né? Ah, legal. Isso, eu esqueci o nome dele agora. Aquele Farol é bem legal. Então esse aí pode ser bom também. Eggers, do Robert Eggers. Isso. E aí foi sorteado o Hereditário, que é do Ari Aster. Isso. E todos esses filmes são excelentes, então qualquer um que saísse seria muito bom. O filme que quebrou a maldição, né? Que era o que a gente queria e saiu. Era o que você queria, né? Não, então, na verdade. É verdade. Quem queria muito era o Chi. Não tem a ver com a maldição. Eu cravei que ia sair e saiu. Mas por mim não faria diferença qual fosse sorteado, porque são muito bons. Eu nunca tinha visto nenhum desses, então qualquer um pra mim ia ser novidade de qualquer jeito. Foi legal. Excelente, cara. Então veja. Talvez eles apareçam aqui de novo. Isso. Maravilha, então vamos falar do filme. Hereditário é um filme de 2018, dirigido pelo Ari Aster, com roteiro do próprio Ari Aster. O filme estrela Toni Collette como Annie, Millie Shapiro como Charlie, o Gabriel Byrne como Steve e o Alex Wolff como Peter. Dá uma passada rápida aqui pela carreira do diretor, então, o Ari Aster. Esse cara só dirigiu 3 longas-metragens na vida, e mesmo assim ele já é considerado um dos mais inovadores diretores da nova geração de Hollywood. Depois de se formar em cinema pela American Film Institute Conservatory, olha aí, que é uma das escolas de cinema de maior prestígio dos Estados Unidos, o Ari Aster passou vários anos produzindo curtas-metragens. O primeiro longa dele foi justamente o Hereditário, que nós vamos falar mais aqui hoje, né? O filme fez enorme sucesso de público e crítica, sendo considerado um marco no gênero de terror moderno. O segundo longa dele foi o Midsommar, que também foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, solidificando ainda mais a carreira dele. E esse Midsommar eu vi, é bem legal também. Muito legal. E o filme mais recente dele é O Tem Medo, estrelado pelo Joaquin Phoenix, maluco do caralho. Acabou de estrear nos Estados Unidos e, seguindo o mesmo caminho dos anteriores, tem tido também boas avaliações dos críticos e atraído um bom público para o cinema. Ele estreou acho que faz umas 2 semanas só, bem recente. Eu quero ver esse filme. Tô atrás dele, esperando ele chegar. Pois é, então acho que vale, né? O cara já mostrou que ele sabe fazer filme. Mostrou. Não sei se é terror, esse terror também, esse Bota mesmo? Não tenho a mínima ideia. Eu gosto de assistir filme sem saber o que é. Sem saber, né? Porque o Midsommar, ele é terror, mas não é também, né? Ele é meio... Então, tem uma outra pegada, não é igual a esse aqui. Ele é terror psicológico, mas é porque ele é relacionado a... É uma história de relacionamento, de fim de relacionamento. Então ele é um terror diferente, né? É diferente, Acho que é uma boa definição. Os filmes desse cara são terror
diferente. Não é o tipo de Isso. filme que você espera, não. Tipo, Não tem aquele jumpscare, aqueles negócios. Não tem. isso, exatamente. Ele vai muito mais pelo, né, o horror das coisas corriqueiras que vão acontecendo. Assim, é um Isso. troço bem, né? Mas a gente vai falar mais disso quando a gente falar aqui das nossas opiniões do filme. Para falar do elenco desse filme, a gente traz o nosso querido quadro Viu Não Viu. A gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Então vou começar falando da protagonista, Toni Collette, que é uma atriz australiana nascida em 1972, conhecida por sua versatilidade, talento e interpretar uma ampla gama de personagens. Seu primeiro papel Deusa, rainha. é rainha. Nossa senhora, Incrível. meu Deus. Não, ela realmente é nesse filme, ela tá incrível, né? Inacreditável. Toni Collette, rainha, Meryl Streep, nadinha. Isso, Tom. Calma, Tom. Olha aqui, ó, o primeiro papel de destaque dela foi no filme chamado O Casamento de Muriel, de 1994, e ela já ganhou aí um prêmio de melhor atriz no Australian Film Institute Awards. Olha aí. Desde então, ela tem trabalhado em inúmeros projetos, tanto no cinema quanto na TV, solidificando sua posição como uma das atrizes mais respeitadas e aclamadas da indústria. A gente viu a Toni Collette no Sexto Sentido, 99, filme do Shyamalan, Bom também. Uhum. contracenando lá com Bruce Willis e o Haley Joel Osment. E ela, inclusive, recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse papel. E outros projetos notáveis dela aqui, ó, tem o Pequena Miss Sunshine, 2006. Muito bom. Ela faz lá a mãe da menininha. Excelente. É, um filmaço também. Aliás, eu vou botar aqui, ó, dar um baldinho aqui pra mim. Baldinho mega aleatório, Pequena Miss Sunshine. Bota lá. Boa. Oh, muito bom. Parabéns pela escolha. Isso aí. Muito obrigado. Agora é só torcer pra sair no sorteio. E ela também tá no drama As Horas, 2002. Show. Ela tem também uma atuação importante na TV aqui, ó. Ela brilhou numa série chamada United States of Tara. Vocês já viram isso? Nossa. Não conheço. Essa série é fantástica. É mesmo? Inacreditável. Ah, fala aí, Tom, o que é essa série? Essa série conta a saga de Tara, que tem transtorno de dissociação de personalidade. Ou seja, ela, a Tara, que é uma mãe de família com 2 ou 3 filhos, se não me engano, com 2 filhos, tem um transtorno de dissociação onde ela invoca pessoas com personalidades diferentes. Uma mulher recatada do lar dos anos 60, uma adolescente e até mesmo um cara caminhoneiro. Caralho. Que usa um boné. É incrível, é incrível. E aí ela tem momentos onde ela fica muito estressada, e quando ela fica muito estressada, acaba chegando uma personalidade que ela criou na cabeça dela pra conseguir resolver o conflito pelo qual ela tá passando. Olha aí, ideia interessante. 3 temporadas. É, 3 temporadas. Aqui, ó. Terminou já então, né? De 2009. Essa série é animal. Vou procurar então. Essa série é animal. Ela é destruidora, por isso que eu gosto tanto dela. Porque ela é mega talentosa. Mas destruidora de tipo, como assim? Tipo, De bom, Tá. Não, mas é porque às vezes é destruidora de. não é o... Não estamos aqui falando do Ryan Reynolds. Não, eu tô falando tipo daquela que o pessoal assiste, que é. Ah, que é uma família, que é um dramalhão do caralho, a série inteira. Ah, tá. Você This Is perguntando Us? se essa aqui é dramalhão. Pois é, devastadora desse jeito. É. Eu não gosto de dramalhão assim, o tempo inteiro, nessa carga negativa, é complicado. Mas não é essa pegada aqui não, né, Tom? Não. Então, beleza. Ó, por essa série aqui, ela ganhou um Emmy e um Globo de Ouro de melhor atriz em série de comédia ou musical. Olha só. Foi pouco. Agora, a gente não viu a Toni Collette no Triplo X Reativado, de 2017. Esse eu filme perdi real, hein? A gente Eu que perdeu, sou fã. porque ele é o terceiro filme da saga Triplo X, estrelando nosso querido Vin Diesel. Eu não tinha ideia de que tinha a continuação do Triplo X, quanto mais 2. Ah, eu sei que tinha 2, mas 3 eu não sabia, não. Tem 3, meu amigo. Tem 3. E a Toni Collette tá lá. Todo mundo tem que pagar a conta mesmo, né? Tem jeito. Tem que pagar boleto. É. Ó, e a outra presença marcante nesse filme é o Gabriel Byrne. Esse cara é um ator irlandês, nascido em 1950 e tem uma sólida carreira no cinema e na TV também. Ele começou sua trajetória no teatro e fez a sua estreia no cinema num pequeno papel no filme Excalibur, de 1981. Vocês lembram desse? Nossa, eu não lembro dele no filme, não. Ah, não, ele fez uma pontinha lá. Né? Ah, tá, não, no filme eu lembro. É, o filme, não, é um filmaço, né? Pelo menos na minha cabeça é um filmaço. Eu assisti quando era criança. Eu não achava racista, que os não caras tinham racista. aquelas armaduras brilhantes, né, cara? É a história do Rei Arthur lá, bem legal.
Ó, apesar de ter participado de diversas produções nos anos 80 e 90, o primeiro papel de destaque dele só veio em 95, no filme Os Suspeitos, clássico do cinema moderno, onde ele atuou ao lado do Kevin Spacey e do Chess Palminteri. A gente tem um episódio aqui de Sessão Aleatória, hein? Excelente episódio. Episódio 78, Os Suspeitos. Fica aí a dica, quem quiser conhecer mais sobre esse filme. E outras atuações marcantes aqui do Gabriel Byrne, ó, foram o D'Artagnan no filme O Homem da Máscara de Ferro, 98, filme com o nosso querido Leonardo, olha aí, Leonardo DiCaprio tá lá. E ele fez o papel do Diabo em Fim dos Dias, contracenando com o Schwarzenegger, aqui ó, 99 esse filme, vocês viram esse? Sim. Eu não lembro dele do filme. No Fim dos Dias não, mas ele tá no Estigmata também. Ele tá no Estigmata também. É um padre, é verdade. É verdade. Que é melhor. No Estigmata é melhor. No Fim dos Dias não dá pra engolir, não. O Estigmata também é o... É o que? É um suspense também, né? Ele é o padre que a menina... É um filme de terror. É quase que um terror. Terror. É. Eu não lembro desse filme. Quer dizer, eu lembro do filme, mas não lembro. Sabe como é que é? Eu sei que eu vi, mas não lembro de nada. Não lembra? Ele Eu era... lembro que tem a Patrícia Arquette, que tem a menina... A gente não falou aqui Isso. desse filme? Não, Falamos. Falamos sim. do Estigmata? Falamos de Estigmata, Não. que ele é um Falamos que o padre... Estigmata tem cientista. final alternativo. Isso, que ele é o padre cientista do Vaticano. E Isso. aí ele fica sabendo de um caso de uma mulher que tá passando pelo Calvário. Que tem os estigmas de Cristo, exato. E aí ele vai investigar, porque ele tem que fazer um relatório, né, se é verdade, se não é. Mas peraí, onde que vocês falaram disso? Que não teve episódio de Estigmata. Não teve episódio de Estigmata, mas em algum episódio a gente Ah, falou. tá, vocês falaram Aí em tem algum uma outro comentada. episódio. Ah, tá É. bom. Se bobear, deve ter sido alguns suspeitos mesmo. Pode ser que a gente tenha falado dele. Eu não sei se foi no Suspeitos ou se foi mais recente, mas também não vou saber. Mas ó, tem um outro papel marcante desse cara, que é numa série de TV chamado Em Terapia. Vocês já viram isso? Nossa senhora, mano. Essa série é fantástica. Ah, então conta aí o que é. Caraca, eu não tenho tempo pra ver esse tanto de série que eu tô assistindo. Só assiste tudo. Caralho, Ah, nossa senhora, o Dudu é o busy man. Meu Deus. Ué, não, bicho. Caraca, Ele e a Marina, que não tem série. tempo de ver nada, É. porque tô fazendo Nossa dorama. senhora, a vida passa rápido demais. Tom, é porque série demanda muito tempo da pessoa, Tom. Caraca, velho. O que é a história do Em Terapia, Tom? Em Terapia é a série que conta o drama. Tinha esquecido do papel principal aí, mas ele é um terapeuta. Ele é o Dr. Paul Weston, tá falando aqui. Isso. Ele é um terapeuta e cada episódio é como se fosse uma sessão de terapia. E ao mesmo tempo em que faz a passagem de uma consulta de terapia normal, vai desvendando as histórias dos pacientes, ao mesmo tempo também que conta sobre a vida do terapeuta. As coisas que ele leva para terapia, por que ele faz as provocações que faz, as contradições que ele tem em relação às coisas que ele orienta os seus pacientes e as coisas que ele faz na vida dele, o processo de condução da terapia, fala tudo sobre o processo de supervisão. É bastante interessante. É uma série, na verdade, israelense. E mais interessante do que isso é que, na verdade, essa série é uma franquia. Como assim uma franquia? Eu conheci, na verdade, essa série pela a série argentina, que se chama Em Terapia, que eles colocam e tem um versões outro... de cada país, é isso? Eles pegam um outro grande ator argentino chamado Diego Perretti, que é muito parecido com o Gabriel Byrne, e faz exatamente a refilmagem da série. Exatamente, a refilmagem da série. E, no Brasil, é feito pelo Selton Mello. Selton Mello, que é o cara principal e o diretor da série. Olha aí. Eu ouvi falar desse do Selton Mello, eu achei que era inédita. Olha aí. Tá bom, fica a dica aí, então. Agora, a gente não viu o Gabriel Byrne no filme chamado Os 33. Filme que conta a história verídica dos mineiros chilenos que ficaram presos daquele desabamento lá. Vocês lembram dessa história dos mineiros chilenos? Eu lembro da história. Eu lembro da história, eu vi que esse filme acho que tá no Prime, mas eu não vi esse filme. Então, parece interessante. O filme é com o Antônio Bandeiras e o Rodrigo Santoro. Eu nunca tinha ouvido falar Ah, nisso. não, mentira, eu vi sim. Você viu isso? Eu vi sim. Ah, Eu vi. É bem divertido. Nossa, Antônio Bandeiras. Divertido, os caras com a caraca. preso. Os caras... Porque a história conta sobre o papel do Antônio Bandeiras, que ele é meio que o líder dos caras que estão lá soterrados. E o foda é como é que ele consegue manter a esperança dessas pessoas de continuar vivos. Porque eles estão com condições de se manter por bom tempo. Mas
o que pode fraquejar a situação toda, o período que eles estão lá, é justamente essa desesperança. E ele tenta manter todo mundo animado lá dentro. Maravilha. Então fica a dica aí também desse Os 33, olha aí. Então ele é um filme leve, não é um filme pesado. Não é muito pesado, não. Olha só. Olha só, bora pra sinopse do IMDb do Hereditário. Bora. Depois que a matriarca da família morre, uma família enlutada é assombrada por acontecimentos trágicos e perturbadores e começa a desvendar segredos obscuros. Eu comprei esse MDB aí. É, não tá ruim. O do Tom deve estar diferente, né? O do Tom é mentiroso, mas... O do Tom é outro IMDb. É. O meu é outro, né? Eu tenho o meu IMDb Pro. Eu fiz uma sinopsezinha aqui, mas também não coloquei muito a mais, não, porque esse filme, né, é legal até manter um pouco do mistério. Isso a gente vai falar spoiler também, mas... Né? Vamos. Ó, a Anne é uma miniaturista que tem que lidar com a morte da mãe enquanto trabalha para terminar uma exposição de dioramas que representam momentos de sua vida e de sua família, composta pelo seu marido Steve, que é um calmo e carinhoso psicólogo, Peter, seu filho mais velho, que é um típico adolescente, né, que está interessado em festas de garotas, e a sua filha Charlie, que tem um comportamento estranho e dificuldade em socializar, além de ser creepy demais, né? Para tentar superar o trauma da morte lá da mãe dela, a Anne passa a frequentar um grupo de apoio para pessoas enlutadas, mas logo uma terrível tragédia abala ainda mais a família, expondo antigas feridas e colocando em risco a sanidade de todos os envolvidos. Numa atitude desesperada, a Anne recorre a forças que ela não compreende e a família passa a ser manipulada por um mal que atravessou gerações e que não descansará até obter o que deseja. E é isso o filme. Isso aí, filmaço. Olha aí, vamos lá. Dudu, começa aí então, já que você que indicou o filme. Bom, é aquele negócio, né? O Ari Aster, então o filme de estreia dele, ele já vem com um dos filmes de terror mais importantes da década, que é o Hereditário. Se comparar até com elementos do Iluminado, do Kubrick. Tem. Assim, atuações incríveis, principalmente da Colette. O Ari Aster, ele tem aquele negócio que ele te leva para um lugar no começo do filme, e aí do nada o filme vira outro. E aí você fica perdido. E aí ele te deixa perdido igual os personagens estão perdidos. Então você fica naquela angústia do que está acontecendo, porque estava indo para um lado e teve a reviravolta, que é a tragédia que você mencionou, e fica todo mundo perdido. E a partir daí é ladeira abaixo para a família. Então, assim, eu gostei demais desse filme. Eu assisti ele várias vezes e vou continuar assistindo. Várias continuar. vezes? Você pega tipo assim, tô a fim de ver o Hereditário hoje de novo. Aí você pega Só pra lá, dar uma assim, relaxada. Dá uma relaxada. Tô descontraído. Pelo menos uma vez por ano dá pra ver. Não, relaxada. Não, é um filme bom, cara. É um filme de terror psicológico. Eu não gosto de filmes de terror, de jumpscare. De susto, né? Você não gosta de que assim. Porque eu fico assistindo com luz acesa, esperando. Tenho medo, eu fico assistindo com luz acesa. Eu deixo no mudo, aí eu espero acontecer o jumpscare pra poder continuar assistindo o filme. É terrível. E aí, quando tem esses filmes de terror psicológico, eu consigo ver porque não tem sustão. Aí não dá mesmo pra assistir série, né? Tem que fazer todo esse arcabouço de coisa aí. Não, acender a luz e deixar o filme no mudo. Não, eu deixo no mudo quando eu sei que vai ter jumpscare. Porque então se de repente você bota no mudo, você fala, vai ser agora. Aí você põe no mudo. A cena, exato. Aí rola o jumpscare e você volta o som. Exato. E às vezes até fecha o olho. Caraca. Depende. Mas eu não deixo de assistir. Mas então você não vê filme de terror no cinema. Você não vai no cinema pra ver. Você vê em casa só. Não gosto de assistir no cinema. Não gosto. Tá. Já assisti alguns, não gostei. Assisti It, assisti mas It, aquele do Chamado, assisti alguns e não sou muito fã, não. E é isso. Tá ótimo. E você, Xi? Qual foi aí do Hereditário? Você tava afinzão de ver? Você já tinha visto? Você ficou torcendo pra sair o filme? Já tinha visto. Você vê várias vezes também, igual o Dudu, chega em casa, eu vou botar Hereditário aqui pra ver. Não, pra mim uma vez só foi bastante já, porque é um dos filmes mais assustadores que me incomodou muito, assim. Cara, e pesado, tem filmes cara. que, cara, isso é umas cenas tão bestas que te pegam, sabe? Tipo aquela cena que ela tá batendo a cabeça no sótão. Isso. Meu Deus, aquilo me arrepiou, cara. Eu falei, que é isso, cara? E aquela cena que ela tá... Bom, essa cena clássica, né? Da pessoa que fica no canto do teto, nossa, esperando aquela você cena olhando é de cima. muito assustadora. Isso. O que é isso, cara? Então, assim, eu comparo essa cena com aquela cena do Exorcista que a Reagan desce as escadas de costas. né? Invertida, né? Meu Deus. Mas essa cena ela foi incluída no Exorcista original. Não tinha essa cena. Tanto que ela acaba do nada. Mas como assim no Exorcista original? Que tem um Exorcista original e outro?
quando ela desce de costas a escada, é uma reedição que eles incluíram algumas cenas. E a original não tem ela descendo a escada. Tanto que ela desce a escada e corta do nada e acaba. Mas é uma cena clássica, né? Ficou marcada essa cena. Todo mundo lembra dessa cena. Então, até que ficou marcada, mas tem outras mais clássicas que são mais marcadas. Acho que eu vi um documentário falando que essa cena foi incluída depois, mas tudo bem. Mas esse filme tem um pouco dessa coisa, assim, da coisa do terror, do grotesco, dos movimentos, né? Os personagens, às vezes, fazem uns movimentos, assim, que não são normais nas pessoas, né? Igual o menino, quando ele tá lá na escola, e ele levanta o braço e fica olhando com a cara de maluco, e começa a bater a cabeça na carteira. Isso. Cara, aquela cena é muito assustadora, porque, assim, não tem nada de... Assim, claro que tem, né? Então, uma coisa acontecendo ali que é terrível. O menino tá se machucando. Mas, assim, não é que é uma coisa de... Não tem um monstro ali, é só aquela, né, o grotesco de que você não espera que uma pessoa se comporte daquele jeito, né? Uhum. E o fato de você estar sentindo todo esse terror na família, cara, mexe muito também, né, cara? Desde a avó até a irmãzinha, cara, tudo ali é tenso, tudo te deixa com medo, tudo que você fica com o pé atrás. E o choque, né, também, o fator, não é um jumpscare, é um choque do tipo, não acredito que aconteceu isso. Que ela perdeu a cabeça. Cena, aquela cena é inacreditável, porque é isso, né? Você espera que vai acontecer alguma coisa ali, mas o que acontece é muito pior do que o que você esperava que acontecesse. E a reação das pessoas não condiz com o que você faria. Ou vocês fariam aquilo? Tipo, chego em casa, vou pro quarto. Mas aí que tá, o cara tá em choque. Né, que o cara tava totalmente desorientado, né? Tava em choque. Completamente em choque, exatamente. Deus, cara, assim, eu achei uma cena pesadíssima, uma das cenas mais fortes que eu já vi no cinema, assim. Incrível aquela cena. E olha que nem aparece, né? E nem aparece, né? Acontece fora da câmera. É só sugestivo, não é gore de Tarantino. E no final, quando a câmera tá focada no menino acordando e a mãe descobrindo lá embaixo o corpo da menina. Nossa, você escuta a mãe gritando e fica vendo o cara, né? O menino. Esses jogos de câmera do Alex são muito bons. Falando em grito, eu acho que o que torna o filme também mais intenso é a Toni Collette, né? Isso. Ela é bizarra. Mulher é a mulher mais intensa que eu já vi. A cara dela se deforma de um jeito quando ela tá interpretando. Exato. Eu fico agoniado vendo, cara. É impressionante mesmo. E você, Tom? Já tinha visto aí o Hereditário? Já tinha assistido. Numa época que eu ainda me interessava, assim, pra assistir filmes de terror por vontade própria. Hoje em dia eu não tenho muito interesse, não. Apesar de achar que alguns filmes de terror, eles são muito mais profundos do que muito filme que se leva a sério. Mas quando eu assisti, eu não esperava que fosse ser um filme tão bom. Assisti realmente pela curiosidade de assistir a Toni Collette. Acho que o filme tem uma fotografia animal e essas coisas, essas cenas desconcertantes, assim. Você realmente não espera que as pessoas vão reagir dessa forma, como elas reagem no filme. E achei o filme animal. Muito bom mesmo. Ele é quase que 2 filmes em um, porque ele tem aquele drama familiar que vai rolando desde o início, né? Aquela tragédia familiar e tudo, e as tragédias sucessivas que vão acontecendo ali. E lá da metade, só lá pro final, eu diria o quê? O último terço do filme, ele coloca o elemento sobrenatural, do negócio de terror. Ele realmente introduz, né? Que você percebe. Exato, que aí entra ali o elemento sobrenatural. Até aquele momento ali, é só, entre aspas, né? Assim, é só uma família passando por um perrengue atrás do outro ali. Isso. Claro que são tragédias, né? A família tá muito abalada. Então, na hora que ele introduz o elemento sobrenatural, você já tá destruído ali, né? Com o que tá acontecendo no filme. E aí, meu amigo, aí a coisa vai pro caralho. Porque aí vem tudo quanto é mulher no teto, tudo quanto é machadada, pegando fogo, tem de tudo, né? Meu Deus. Aí o negócio, ele extrapola mesmo. Mas esse filme, olha só, eu também gostei muito, e eu também não gosto muito de filme de terror, os poucos que eu gosto, assim, são esses clássicos mesmo, né, Iluminado, Os Outros, o Carrie, né, são os filmes assim, mas esse eu gostei, só que eu acho que ele tem um problema. Ele trata o espectador como imbecil. E eu não gosto de filme que faz isso. No final, ele então, explica, no final, exato, tem uma sequência que é muito legal. Ele não precisava, porque assim, chega uma hora ali que ela chega lá nos documentos da mãe, né, no sótão dela, né, que ela começa a olhar lá o álbum de fotos, e ela começa a descobrir tudo, e você vai começar, aí você conecta tudo na sua cabeça e fala, puta merda, isso aqui tem a ver aquela mulher que veio falar com ela, não sei o que, pô, tá no álbum de foto, como é que é, tá? Pô, legal, explicou.
Aí, cara, passa 2 minutos, ela encontra com o Gabriel Byrne e ela conta pro cara tudo que você acabou de ver. E você fala, cara, peraí, pô, você acabou de mostrar tudo isso. Aí ela explica que era a mulher que tava na foto, ela mostra o álbum, ela mostra o livrinho, o espírito desenhou aqui, não sei o que, é o menino. Mas, cara, peraí, pô, então você tá me chamando de imbecil, que eu não consegui entender isso aqui. Então, eu não gosto de filme que me trata como imbecil. E eu achei que o Ari Aster me tratou como idiota. Mas... mas é o primeiro filme dele. Por exemplo, no Midsommar ele não explica. No Midsommar ele deixa quieto. Pois é, pode ser que tenha sido ali um pouco de inexperiência do cara. Ele ficou muito naquela coisa, tipo assim, puta merda, eu vou ter que explicar se a galera não entender, né? Ficou muito o negócio de explicar, né? Inclusive a dualidade do filme, que é interessante até mais ou menos a metade ali, é isso, né? O fato de que se não tá muito claro ali se tá rolando uma coisa sobrenatural ou não, porque ela tem aqueles problemas também, né? A família tem um histórico de doença psiquiátrica, então você fica pensando, pô, será que ela tá imaginando isso? Será que tá acontecendo mesmo? Então, aí no final vai lá e explica tudo, vê, não, é isso aqui mesmo, tem o espírito aqui, é esse espírito desse cara que veio pra cá por causa disso, por causa daquilo. Pô, peraí. Então acho que o filme se perde um pouco nesse final, e acho que por isso eu não coloco esse filme no meu hall de grandes filmes de terror, porque eu acho que ele fica um nível abaixo por causa desse final escroto aí de, pô, achar que o espectador é idiota. A maioria é idiota mesmo, mas, né, pô, não precisa chamar na minha cara. Então, eu tava vendo uma crítica sobre esse filme, uma análise, né? Tava vendo uma análise sobre o filme e o cara apontou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, esse filme, ele só não é uma obra-prima do terror por causa desse final. Isso, é isso aí. É isso aí, eu Porque concordo. se o filme terminar antes, todo mundo ia ficar maluco pra voltar pra casa, pra ficar conversando com todo mundo que assiste o filme, pra tentar entender o que diabo tinha acontecido. Isso, iria ser aquele tipo de filme que você ia ficar assim, cara, mas por quê? Por que ela fez isso? Quem que era aquele espírito? O que aconteceu? Exato. E aí, depois ele falou que o cara colocou, porque ele tava inseguro realmente, se ele tinha deixado bastante claro o filme. É isso aí, faz sentido. Pois faz sentido. então assim, você considera a inexperiência dele, mesmo assim é um filmaço. E aí ele se arrependeu. Ele se arrependeu? Ele fala disso? Tá Ele se arrependeu, mas falou, foda-se, o filme tá pronto. Aí já Exato. tá pronto, foda-se, vai embora, vai assim mesmo. Mas realmente ele tem uns 10 minutos ali de filme, que se você cortasse esses 10 minutos, meu Exato. amigo, esse filme ia ser... Mas é um dos grandes filmes de terror dos últimos tempos, não deixa de ser. Eu não acompanho tanto o gênero, mas assim, realmente, não é um filme típico de terror, não. Ele tem uma pegada bem diferente, inclusive eu acho que ele é muito mais pesado. Tanto que quando eu vi o filme, eu falei, cara, que filme bad vibes na porra, porque assim, ele é bad vibes do início ao fim, né? Ele é assim. Esse é. Caraca, bicho. Mas então, assim, não é aquele terror do visual, né? Da coisa do jumpscare, né? Realmente é isso, né? É um terror que vai construindo ali situações que inicialmente são até corriqueiras, né? Mas a coisa vai escalando e vai escalando e vai escalando, e aí depois vem fantasma e vem espírito, e aí a coisa vai ficando cada vez pior. Você entrou no quarto da minha mãe? Não. A porta estava aberta. Alô? Desculpa, eu sei que é irracional. Sem problema. Obrigada. Ô pai, é do cemitério. Sobre o quê? Vou ver. Alô? Sim? Como assim? Desenterrada? Mas só faz uma semana. Beleza, então, minha gente, vamos falar aqui agora de algumas histórias de produção desse filme. O diretor Ari Aster conta que a ideia surgiu quando a família dele estava passando por um momento complicado, em que coisas ruins aconteceram sucessivamente. E ele começou a pensar nessa ideia de que, pô, quando as coisas ruins acontecem muito rápido, você começa a sentir como se estivesse amaldiçoado. E aí ele bolou essa ideia. Pô, seria legal, então, para um filme, né? Uma família que começa a passar por várias situações ao ponto de eles se sentirem amaldiçoados, mas que eles acabam descobrindo que eles estão mesmo. Estão amaldiçoados mesmo. E é isso aí. E a coisa vai escalando cada vez, né? Vai se tornando uma coisa cada vez pior. Justifica, né? Ele dá uma justificativa para as coisas ruins que acontecem. Isso.
Exato, isso aí, né? Ele mostra que não era por acaso. Ele comenta em várias entrevistas que, embora seja um filme de terror, ele considera o filme muito mais um drama familiar. E foi assim que ele concebeu o filme, na verdade. Ele tinha pensado em fazer um filme sobre, né, esse trauma familiar, essa família que tinha passado por vários traumas, e foi só depois que surgiu a ideia de combinar com os elementos de terror mesmo. E ele entendeu que isso seria uma coisa inovadora e até transgressiva para o gênero. Ele escreveu o roteiro do Hereditário em 3 meses, e ele fala que usou como inspiração filmes clássicos de terror, como O Exorcista e O Bebê de Rosemary. Tem um trecho até de uma entrevista dele, onde ele fala um pouco da visão dele pro terror. Eu vou ler rapidinho aqui, é um trechinho curto. Ele fala assim, ó: o horror não é a mesma coisa que nojo ou choque. Mas é isso que os filmes de terror americanos frequentemente nos apresentam, aqueles sustos repentinos, em que algo faz algum barulho alto e o monstro pula de trás da porta. Só que o horror é um reconhecimento profundo de que as coisas não estão como deveria estar. Olha só, cara, que legal isso. Então é essa coisa da estranheza, né, de você estar passando por situações assim que não deveriam acontecer daquele jeito. E daí que vem, né, a visão de terror dele. A escalação do elenco começou com a Toni Collette, né, que interpreta a protagonista, a Anne. Ela conta que quando recebeu o roteiro do filme, ela estava buscando justamente o contrário. Ela conta que tinha feito um filme em que a personagem dela morria e que ela teve muita dificuldade de lidar com aquilo, como atriz. Ela até fala assim, eu não sou muito esse negócio do método não, mas essas coisas impactam a gente, né? Ela comenta sobre isso na entrevista. Então ela tava buscando roteiros leves pra fazer. Olha a mãe, bem chegou, tranquilinho. Porra, né? De boa, tranquilinho. Aí chegou esse roteiro na mão dela e ela falou, putz, não tava muito a fim de fazer, mas aí ela começou a assistir os curtas dirigidos pelo Ari Aster e ela falou, pô, tá aí, esse cara tem uma visão diferente, ele tem um estilo, então eu vou fazer o filme dele. E aí ela topou. O Gabriel Byrne e o Alex Wolff é o cara que faz o menino, né, o filho deles. Eles vieram em seguida, eles já tinham trabalhado juntos naquela série lá, que o Tom gostou aí, ó, Em Terapia. Esse menino tá lá também. E isso contribui para a química dos dois no filme. Já a Miri Shapiro, que interpreta a filha mais nova, né, Charlie, ela fez a estreia dela no cinema nesse filme. Ela era uma atriz da Broadway, já tinha ganhado diversos prêmios por atuações em musicais. O Ari Aster conta que foi um alívio quando ele viu a audição da menina, porque ele achava que o papel da Charlie seria muito difícil de escalar. Ele estava até preparado para mudar algumas coisas no papel e tudo, porque ele achou que não ia encontrar atriz nenhuma para fazer, né? E a garotinha foi lá e mandou ver. A casa onde se passa grande parte do filme foi construída do zero num estúdio em Salt Lake City. A equipe de produção criou um cenário incrivelmente detalhado, com a mistura de elementos modernos e antigos, conferindo um ar de mistério e desconforto. Curiosidade aqui, ó, como a casa era um cenário, eles podiam tirar as paredes dos cômodos e filmar cenas de uma distância muito maior do que numa casa normal. E isso que dá pro filme essa sensação de que os personagens são uma miniatura dentro de uma casa, né, uma casa de bonecas. Então ele cria um pouco dessa ilusão também com esses jogos de câmera. E as filmagens foram mega tensas, principalmente pro Wolf, o garoto lá, por causa da porra do método, entendeu? E esse menino se arrebentou inteiro nas filmagens por causa disso. Naquela cena que ele fica batendo a cabeça na carteira da escola, o maluco fez aquilo mesmo, entendeu? Saiu se arrebentando na carteira e saiu todo ensanguentado, todo fudido da cena. Ele conta ainda que pra ficar no clima do filme, ele ficava assistindo documentários sobre crimes bizarros e filmes de cenas grotescas no YouTube, não sei o que. Olha que maluquice, cara. Pro cara ficar ali na vibe do filme. O diretor de fotografia é um cara chamado Pavel Pogorzelski, trabalhou junto com o Aster para criar a atmosfera sombria do filme, que é um dos aspectos mais elogiados pelos críticos. Eles usaram luz natural e enquadramentos específicos para destacar a tensão emocional das cenas. Bom, e qual foi o resultado da história, então? O filme foi um grande sucesso de público e de crítica. Com um orçamento de $10 milhões, o filme arrecadou mais de 82 milhões nas bilheterias. E também foi aclamado pela crítica especializada, sendo considerado por muitos como um dos filmes mais assustadores de todos os tempos e sendo comparados com grandes clássicos, como O Iluminado, O Exorcista e O Bebê de Rosemary. O filme ainda foi muito premiado no circuito de festivais, com destaque para Toni Collette, que recebeu inúmeros prêmios de melhor atriz pela atuação nesse filme. E é isso. Bora pro troféu aleatório? Bora. Troféu aleatório. Vamos
lá então, Tom. Qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? Esse filme. Mário, Caraca. Qual é a Agora, hein? sensação É a hora. de... A sensação oposta à desgraça na cabeça que acontece nesse filme o tempo todo. A sensação de você ser um bonequinho fofinho numa maquetinha. Ninguém tá mexeu bom. com você, né? Deixa quieto. Exatamente. Achei que você ia falar que é a mesma sensação de você comer uma amêndoa e você ser alérgico à amêndoa. Não, E na hora que sua garganta começar a fechar, você chegar não. no hospital Não, e você conseguir não. tomar um antialérgico e ficar bem. E tá tudo certo. Fica tudo bem, né? Não, eu só fim de não passar esse sufoco pra sentir esse alívio. Tá ótimo. Vamos lá, Chico. Qual é o troféu aleatório aí pro Hereditário? Vamos lá. O meu troféu é o troféu Devoção com Pé Sem Cabeça, que vai pra ele e pra mãe dela, né? Que mesmo decapitadas, abaixaram a cabeça. Quer dizer, abaixaram o posto pra evidenciar o Deus delas. Ela é muito bizarra, cara. Nossa, cara, dá certo. Vou te falar esse filme. Tem umas cenas muito bizarras. E você, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Hereditário? O meu troféu. Tá pegando fogo, bicho? Vai pro efeito de combustão instantânea do pai. Ele fica lá paradão pegando fogo. Ficou meio bizarro essa cena. Aquela cena eu não entendi direito, alguém me explica. Porque ela pega o caderninho e joga na fogueira, mas não era pra ela pegar fogo naquela hora? Não, é o pai Mon se livrando do pai. Ele não precisa do pai da família. É verdade. Ali aquele pai ia rodar mais cedo ou mais tarde, né? Tava na cara. O papel dele ele é sempre o tom de apaziguador, de manter a calma e tal. E aí chega uma hora que ele fala: não, você não tá na vibe do teu. Aí mata ele. É meio isso mesmo. O pai Mon mata ele. Tá ótimo. E você, Tom? Qual é o seu troféu aleatório aí no filme? O meu troféu Sexy Sem Querer vai pro menino Peter. Porque ele tem aquela carinha, sabe, de colírio da Capricho? Colírio da Capricho? Foi? Eu não achei, não. Bonitão? Sério? Você acha ele bonitão? Vocês não sabem o que é colírio da Capricho? Não, peraí, o menino do filho deles? Imagina, o moleque não ia aparecer nas capas da Capricho nunca. Que isso? Com aquela cara de pato? Não. A revista Colírio da Capricho, que já tinha o jogador Caio, O que você tá falando? que já teve aquele, não sei que lá, Paulinha Vilhena, aceita qualquer coisa, inclusive esse menino, porque esse menino não lava o cabelo em momento nenhum no filme. Parabéns pra ele. Gente do Tá céu. o tempo todo com o cabelo encebado. Adolescente, cara. Adolescente tem cabelo encebado. Tem jeito. Eu lavo o cabelo, não vem não. Tá bom, eu vou dar também o meu troféu aleatório, que é o troféu Tamanho Não é Documento, para aquelas miniaturas da N, porque eu adoro miniatura. Eu sou eu fascinado por miniatura. Achei incríveis aquelas Era miniaturas. bem bonitinho dela mesmo, É né? muito legal. É meio creepy você ficar botando a sua mãe morta nas suas miniaturas, né? Então acho que isso não é muito Mas- saudável. Mas tirando isso, é muito legal. Inclusive fiquei triste, mas assim, fiquei mais triste no filme porque ela destruiu as miniaturas dela. Falei, pô, É, do tanto MK trabalho, Chat. cara, fazer isso daí tão bonitinho, né? Destruiu tudo. Essa parte das miniaturas, inclusive, me lembrou um outro filme de um terror também que chama Vivarium. Vocês já viram esse? Vivário? Não. Não. É, Não. depois vocês dão uma olhada nesse filme. Não sei se em português ele tem um outro nome. É com aquele menino que faz o Lex Luthor. Como é que ele chama? É o Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Ah, Isso. o menino que fez a rede social, ele faz sempre esses Esse personagens aí. de alguém que tá bem deslocado, né? Um filme recentemente novo, 2019. Não passou batido. Esse filme é legal, viu, Dudu? Acho que você vai gostar desse aí. Depois pega pra você ver. Então vem pro nosso baldinho Mega Blaster. Vivário. Olha aí. Vamos Boa. ver esse filme. Bom, é um suspense, não é um terror, não chega Tá. nem perto de ser desse aqui, Uhum. mas ele é um pouco dessa coisa do... Ó, em português é Viveiro. viveiro. Tá bom, faz sentido. É um suspense, mas chega perto do que? Desculpa. Ele tem essa coisa também, essa temática de você estar num mundo que você não sabe exatamente se você tá controlando o que tá acontecendo ali ou se você tá sendo controlado. É meio que essa pegada do filme, é bem legal. Tá ótimo, minha gente. A gente tem algum... quem vai entregar esses troféus aleatórios hoje, hein? Esse aqui vai ser duro, hein? Eita. Esse aqui vai ter que ser... quem que dá mais light aqui Pô, nesse cara, mas é poxa. óbvio. Não, esse aí é óbvio quem é que vai entregar. Pô, filme? Quem vai entregar? são aquelas pombinhas que têm astigmatismo e não conseguem ver a distância das coisas. E acaba esbarrando na vidraça. Tá certo.
Todo pássaro é assim, não vê através do vidro. Vocês tabacam ali meio que. Vocês tabacam mesmo. Tá bom. Beleza, a gente tem algum recado hoje? Alguém? Não tem, né? Aquele de sempre, Pô, de sempre, então vai lá. Qual é o recado de sempre aí, Dudu? pessoal que não conhece Sessão Aleatória, né, ou quem conhece, né, divulgar pra gente, pro pessoal colocar aí filmes no nosso baldinho de aleatórias. Nosso baldinho tá nos Linktree do Sessão Aleatória, você encontra no Twitter e no Instagram. Maravilha, é isso aí. Lembrando que quanto mais filmes você colocar, maiores as chances de você ser sorteado, né? Olha, isso é um excelente lembrete, hein, Chico? Porque Isso é não há verdade, limite, você isso é pode verdade, botar. não tem limite, exato. Exatamente. Bota lá. Maravilha, minha gente. Bora então para os assuntos aleatórios. Louie! Oi, Louie! Como você fez isso? Louie, eu vou fazer umas perguntas, tá bom, querido? Se a resposta for sim, mova o copo para a direita. Se for não, mova para o outro lado, para a esquerda. Você entendeu? Vamos lá então, Tom. Qual é o assunto aleatório da semana? Você sabe que tem uma regra aqui, né, Tom? Filme Bad Vibes, assunto Good Vibes. Esse que é o negócio. Ah, é claro. E eu que fiquei contaminado com a sua preocupação de não trazer o tema Bad Vibe aqui, vou falar sobre o Decapitação. filme. Sobre Que isso? Já teve um assunto desse aí. o quê? Fiasco. Não, presta atenção no China, cara. Vai. Tá bom. Vamos tocando aí. Olha só, o filme Hereditário é bastante intrigante quando se trata de invocação. E invocação é fundamental para o joguinho de tabuleiro que a gente vai falar hoje. No meu assunto da semana, que é o tabuleiro Ouija. O quê? Olha aí. Que good vibes. Olha aí. Ouija. Na estreia do meu novo bloco chamado Fenomenologia. Solta a vinheta, Randinho. Como é o nome do seu falecido marido? Oh, Capuço, manda o pescoço de volta pra cá. Desce, pescoço, desce. Pescoço. Eu vou fazer a pergunta agora. Fenomenologia. Vamos lá então. Tábua Ouija. Como é que é? Tábua de Ouija que chama? Tabuleiro Ouija. Tabuleiro Ouija? Tabuleiro Ouija, é. Tabuleiro Ouija ou tábua de Ouija é, como o próprio nome diz, uma superfície plana com letras, números ou símbolos em que você coloca um objeto móvel. Ele foi criado para ser usado como método de necromancia, que significa a comunicação Deus do céu. com os mortos. Quero ver onde é que vai parar isso. Eu vou falar sobre o tema com uma entonação de altíssimo astral. Isso, vamos botar uma trilha sonora de Isso. Música do Bozo de fundo, assim. Isso, E para degolar pessoas, normalmente a gente utiliza uma faca bem afundinha. Brincadeira. Não degolem ninguém, cara. Por favor. E funciona assim. Tá. Os participantes colocam os dedos indicadores sobre o objeto, que então será movido dentro do tabuleiro para responder perguntas e trazer mensagens dos supostos espíritos. Para jogar Ouija, os participantes geralmente começam com uma oração ou uma invocação para atrair espíritos benevolentes e proteção contra os mal intencionados. Peraí, mas é um jogo mesmo? Pra jogar Ouija? Tem um... A gente É um chama de jogo todo aquele momento em que tem um desafio. E qual que é o desafio nesse caso? O desafio é você Conversar com o conseguir ou não espírito, trazer um espírito Sei lá lá. para conversar com você. Ah, porque pode funcionar ou não. Você não sabe. Pode funcionar ou não. Ah, tá bom. Em seguida, um dos participantes deve fazer uma pergunta segurando o tabuleiro e esperando que os espíritos guiem os seus movimentos que formam a resposta.
E aí é importante que tenha durante a sessão, durante o jogo, uma atmosfera tranquila e respeitável. E que se evite perguntas ofensivas ou desrespeitosas para não atrair espíritos negativos. Meu Deus do céu. Mas é muito subjetivo, cara. Como é que você vai fazer uma pergunta e vai saber se o espírito vai ficar ofendido ou não? Fazendo perguntas felizes. Qual a sua cor favorita? Que é exatamente pra isso que a gente precisa, né, do Ouija. Não, mas porque se o cara morreu por causa da cor favorita, ele vai ficar ofendido, entendeu? Você não vai saber. Tá, mas aí... mas aí, né? O que mais? Após a pergunta ser feita, a prancheta pode ou não se mover rapidamente ou lentamente, dependendo de quem está na condução, parando em letras e palavras específicas como sim ou não. Os participantes devem então anotar aquilo que está sendo escrito para poder formar as suas respostas. Se os espíritos não responderem as perguntas ou as respostas forem confusas, os participantes então agradecem e devem encerrar a sessão. Você não pode simplesmente levantar e sair andando e falar, foda-se, espírito. E você não pode ficar perguntando várias vezes também, né? Não. Eita, perguntou uma vez. Qualquer pessoa ficaria irritada. Os espíritos não têm uma paciência maior por serem espíritos. Isso. Se você perguntar várias vezes, ele cai em contradição. Complicado isso. É mentindo. Você também não vai ficar falando, você tá em contradição, tá me enganando. Melhor não, né? No Brasil é muito comum a brincadeira sem ser necessariamente na tábua de Ouija, mas no conhecido e famosíssimo jogo do copo. Ou o jogo do compasso. É. Compasso? Compasso também? Eu não lembro do compasso. Eu lembro. O pessoal jogava isso, mas eu nunca cheguei perto das pessoas que faziam. Já brinquei de copo já, pô. São espíritos bonzinhos, é só trocar ideia com alguém. Você brincou de copo, Chico? Brinquei, pô. Todo mundo na minha escola brincava de copo. Todo mundo brincava, eu não. Isso aí é foda. Todo mundo. A dinâmica é basicamente a mesma. Os participantes fazem uma pergunta em voz alta ao espírito, que responde movendo o copo, o compasso ou uma peça de madeira da tábua de Ouija, até as letras, números ou as palavras sim ou não. A origem desse jogo é da segunda metade do século XIX, com um movimento chamado espiritualismo, que ganhou força nos Estados Unidos depois que duas irmãs saíram por aí falando que falavam com espíritos que habitavam a sua casa. O espiritualismo defendia a ideia de que pessoas vivas poderiam se comunicar com espíritos de pessoas falecidas que poderiam ter algum assunto ainda para resolver no plano terreno. E aí, esse espiritualismo surgiu lá na cidade de Hydesville, em Nova York. É mesmo? Nova York? Pareceu estranho. É isso aí. Lá em 1848, onde essas duas irmãs, a Kate e a Maggie Fox, afirmaram ter ouvido uma série de batidas em casa. O barulho também se manifestava em outras casas quando elas visitavam os seus vizinhos. E aí, elas disseram que essas batidas aí não era nada de barulho de madeira velha. Na verdade, eram espíritos que estavam batendo na parede. Isso aí foi desmentido depois, né? Os caras pegaram que elas faziam o esquema lá do barulho. Ou não? Calma, bicha. As duas se tornaram celebridades. E aí criaram o movimento espiritualista, que é baseado nessa comunicação necromante. Que depois já descobriram que era mentira. Calma, baby shark. Só tô querendo pontuar aqui. eu tô imaginando que você precisa dessa confirmação. Deixar claro. Só deixar claro que exatamente. Céticos. Além disso, o espiritualismo se espalhou pelo Atlântico e foi lá para a América do Sul, mas a sua popularidade aumentou especialmente durante a Guerra Civil, principalmente porque a Guerra Civil foi uma das mais violentas, se não a mais violenta do território estadunidense, deixando muitas famílias enlutadas. Certo. E aí, diversas pessoas, diversos médiums naquela época, como as próprias irmãs Fox, ofereceram a tábua de Ouija como uma forma de conforto para que eles pudessem se comunicar com os mortos. E aí, em 1893, o movimento foi considerado uma religião, sendo em 1897 tendo sido divulgado pelo New York Times como uma religião com mais de 8 milhões de seguidores no mundo todo. A tábua de Ouija também funcionou como o WhatsApp daquela época.
Durante a Guerra Civil, muitas famílias ficaram sem notícia para saber se os seus parentes morreram ou não. Então, eles utilizavam a tábua de Ouija para perguntar: você tá aí? Que hora você vem pra casa? Dá pra você trazer alguma coisa na volta? Se a tábua dissesse que não ia voltar, é porque o parente acabou falecendo. Ah, mas os caras Como é que eu perguntavam... ia responder se não faleceu? Não, Não, mas é um outro espírito, entendeu? É outro cara que tá ali, ele pergunta, você viu fulano? Era isso. Não, você pode perguntar também se o fulano voltou pra casa, mas não encaminhou-se. Os espíritos todos têm que saber notícia de todo mundo que tá morto. Então a rede interligada. Tem que saber da notícia. Senão... Será que os espíritos conseguem saber, todos os outros espíritos, quem tá vivo e quem tá morto? Então, é uma boa pergunta. Mas essa que é a lógica do pessoal aí. Consulte aí o seu tabuleiro de Ouija para fazer essa pergunta. Inicialmente, a comunicação com esses espíritos era feita de maneira verbal. Então você chegava por aí e falava: ei, a gente tá vivo! Alguém dizia que as letras do alfabeto, quando em voz alta, recebia sinais fortes de alguma manifestação espiritual que indicasse para onde o copo deveria correr no sentido da letra. E assim sucessivamente formando palavras e frases. Só que isso era um método nada prático e aí surgiram versões baseadas numa melhor experiência do usuário até chegar no design que temos hoje do tabuleiro Ouija, com letras em cima, números embaixo e a palavra sim e não em cada ponta do tabuleiro. Então você tem que fazer perguntas objetivas. Não pode ficar fazendo pergunta aberta pro espírito. Você não vai dizer pra mim, por É favor, múltipla escolha. Você tem que falar assim, ó, é A, B ou C. E aí ele responde. calcula pra mim qual é a derivada de x e 84. Ele não é um chat GPT. Sabe? Você não pode sair perguntando qualquer coisa. Exatamente. Mas, apesar da sua popularidade inicial, o tabuleiro Ouija caiu em desuso já logo no século XX. Isso porque, em grande parte, muitos médios famosos usavam dispositivos que vinham sendo constantemente desmascarados em público. Olha aí, eu tô falando. Até a Society for Psychical Research se afastou da comunicação espiritual, encerrou o sinal de 5G em direção a outros fenômenos paranormais mais interessantes, como a percepção extrasensorial, que é a capacidade de enviar e receber informações com a mente. E parar de sair por aí vasculhando casas mal assombradas. No entanto, o interesse pelo espiritualismo ainda segue. E o tabuleiro ainda corre por aí de uma maneira mais informal. E foi revivido e continua firme até hoje. Mas isso voltou por quê? Porque ao longo do tempo em que os mitos foram caindo, o primeiro deles foi a sua criação. Logo depois que as irmãs ficaram famosas, o modelo do tabuleiro, como é concebido hoje, foi patenteado pela empresa Kennard Novelty Company. Ah, não, os caras patentearam o negócio. Olha aí. E o criador desse tabuleiro, um cara chamado Elijah Bond, que não tinha nada a ver com o espiritualismo, E nem com James Bond. Nem com James Bond. era um cara mega espertinho que simplesmente criou um brinquedo. E o próprio nome de Ouija. Ah, ele que inventou esse nome? Foi ele que chegou e falou assim: vai se chamar Ouija. Ou sedimentou aquilo que as pessoas falam: chama Ouija. Mas Ouija significa alguma coisa ou é uma palavra que o Não. cara inventou? Não. Olha só. Isso é O cara tirou a palavra do nada, né? o cara inventou uma palavra. Não foi dona não, foi um espírito que falou pra ele. Ah, foi. É igual o Pois. teclado QWERTY. Ninguém sabe por que ele se chama QWERTY. O teclado QWERTY? Ué, ele chama QWERTY porque é a ordem que as letras estão no teclado, né, Tom? Pô, Mas por que eles estão bagunçados desse jeito? é por causa da frequência em que elas aparecem no idioma inglês. E, tipo, a vizinhança dela tem a ver com a frequência de que elas estão mais perto umas das outras, entendeu? Ousados, é. Isso vai ser um tema aleatório. O que mais? A empresa alegava que o nome do tabuleiro tinha sido criado por um espírito durante uma sessão. O Xi acreditou. O Xi tá aí. Acreditando. Calma que ainda meu assunto aleatório vem aí. Ah, E rapidamente o produto se tornou um sucesso. E o cara ficou trilhardário com a venda de tabuleiro. Em 1966, a empresa de jogos infantis Parker Brothers comprou o direito de comercialização do tabuleiro e passou a vender como brinquedo meu Deus do céu. pra criançada. Vou vender Pra pra criançada, criançada. Vamos fazer dinheiro com Pra isso aí. De criançada comunicação, pudesse- de necromancia aqui. Vamos fazer um negócio aqui bem... Eu ia falar exatamente isso mesmo. Pra que a criançada
praticasse a necromancia à torta e à direito. Mas se é um negócio que não existe, não tem problema não. Não, problema não tem, mas é meio bizarro. O problema é o pânico satânico da galera. Não existe, mas tem gente que assiste o filme mudo. Mas não existe. Mas quando tem criança no filme, puta merda. Esse filme tem tudo do mais assustador. Criança creepy, tem gente maluca, tem tudo quanto é coisa que é assustadora. E aí, o tabuleiro Ouija virou uma febre mundial igual o Pokémon. Certo. E aparece em diversos filmes e livros sobre assuntos sobrenaturais. E apesar da cultura popular incentivar a ideia de que o tabuleiro é um item que possui poder e facilita a comunicação com os mortos, a ciência não acredita em nada disso. Um pesquisador da University of British Columbia, chamado Dr. Duck Ducken, O nome não ajuda não, né? ele é primo do Octotavius. Tá. Desenvolveu um estudo a fim de explicar o fenômeno que ocorre durante o jogo de Ouija. Qual é o fenômeno? Segundo o Dr. Duncan, aquilo que a gente pensa que é uma comunicação com os mortos é, na verdade, uma ação neurológica, chamada de efeito ideomotor. Esse efeito acontece quando um corpo se movimenta involuntariamente e de forma inconsciente por causa de uma sugestão mental do seu inconsciente. Ou seja, é quando você, meio que esquisitamente, vai lá e mexe o dedinho para um lado para o outro, mas fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas esse negócio tem que ser várias pessoas mexendo ao mesmo tempo, não tem? Botar Olha aí. a mão. Na pesquisa feita pelo Dr. Duncan, foram realizados 2 testes. No primeiro deles, os pacientes tinham que responder verbalmente às questões que eram feitas pelos pesquisadores. Nessa primeira fase, metade dos pacientes responderam certas questões sobre as quais afirmavam que eles não sabiam a resposta. Ou seja, acabava pegando o faro das pessoas, o impulso para responder uma coisa ou outra. Nessas, deles responderem impulsivamente, de maneira inconsciente sobre as perguntas, acertavam metade delas. Na segunda fase do estudo, as perguntas deveriam ser respondidas por meio do tabuleiro. E aí as respostas que saíram do tabuleiro estavam certas em 65% dos casos, em que o paciente disseram não saber a resposta para a pergunta. Acontece que a explicação para esse aumento de 15% dos acertos não é porque os espíritos fizeram mais Telecurso 2000 do que as pessoas que morreram. Na verdade, é que aquelas pessoas poderiam já ter ouvido a resposta para aquelas perguntas em algum momento da vida deles, tinha essa informação armazenada no seu inconsciente e manifestou essa resposta por meio do tabuleiro. Quando elas foram forçadas a dar uma resposta, o cérebro acessa essa informação inconsciente, dá um comando motor para a mão se mover e formular uma resposta que, conscientemente, a pessoa simplesmente não sabia que ela tinha. Aí, ao invés dos espíritos e almas da lei, o que os cientistas encontraram no final das contas foi uma explicação psicanalítica para os estranhos fenômenos relacionados ao tabuleiro de Ouija. Porém, um episódio recente voltou a chocar até mesmo os maiores céticos. Estudantes de uma escola municipal localizada em Galeras, na Colômbia, tiveram de ser socorridas depois de uma brincadeira no tabuleiro Ouija. Jovens de 13 a 17 anos foram encontrados desacordados, espumando pela boca, e um tabuleiro Ouija estava posicionado no meio da roda que eles formavam. Seria coletivo. Calma bem, bichado. O socorro foi acionado imediatamente por funcionários, e os alunos da escola foram levados para o Hospital Manuela Beltrán. Segundo o relatório médico, a causa do mal súbito coletivo teria sido, na verdade, uma intoxicação alimentar pela água. Faz muito mais sentido. O prefeito da cidade acionou a autoridade, mas porque ele não tá lá muito crente, porque ele acredita que tenha mais coisas a serem investigadas nessa história. Segundo ele, não está descartado totalmente que o tabuleiro Ouija não tenha nenhum papel sobre esse fenômeno que atacou todos os jogos. E no momento, a polícia tenta entender se a intoxicação foi causada pela água realmente, ao ingerirem no colégio, ou eles se reuniram para brincar com os espíritos, porque esse evento aconteceu no Dia das Bruxas.
Então brinquem com seus amiguinhos, deem para o seu afilhado. Necromancia roda aí pra todo mundo. Necromancia é show. Tá vendo aqui? Não é tão caro, não. Tem uns bem acessíveis aqui. Tem os acessíveis. Tem um da... Quanto é um tabuleiro Ouija? Da Grow, que é aqui perto de casa. 50 contos você compra um tabuleiro de Ouija. Mas Aí, ó. zerado ou compra usado? Porque eu acho que compra usado é meio segunda mão. complicado, né? Artesanal, ó. Artesanal. Ajuda na comunicação, calma, presente pro dia. Vou comprar um pro Henrique. Não sei se eu ia... Sacanagem. Claro que não. Eu não sei não. Se eu fosse espírito, se eu ia entrar numa tábua de Ouija aí que fosse feita de maneira industrializada. Eu acho que eu ia atrás de uma tábua artesanal. Não, mas imagina, se você tá tentando falar com a pessoa não ouve de jeito nenhum. Você já derrubou móveis pela casa, objetos pela casa, já cutucou ele, Já ficou puxou no pela cama. interruptor toda hora, Já assim, ficou. Exato. Entendeu? Já tentou ligar, o telefone toca, a pessoa te alô e depois desliga porque ninguém respondeu. Aí você apela, né, pra uma tábua Ouija. Já ficou empurrando o livro do armário. Exato. Sumiu com a chave, essas coisas, entendeu? Se tentou de tudo e não respondeu, vá pra tábua Ouija lá das Casas Bahia e tá valendo. Tábua Ouija das Casas Bahia. Tem tentar ser o Ouija das Casas Bahia. Claro que tem. Tem, mas tá indisponível, eu vi aqui. Acabou. Ô Chico, conta aí como é que foi a sua brincadeira do tábua Ouija aí. Não foi uma tábua Ouija, porque isso não existia nos anos 80, não. Isso aí no Brasil não existia nos anos 80. A gente brincava de copo mesmo. E como é que fazia? É aquela coisa, né? Todo mundo se reunia, acendia uma vela e tal, que era super errado, né? Deixar bem claro, porque toda vez que você acende uma vela... Com papel, com vela, com... você acende a vela, era um ritual. Ninguém sabia o que estava fazendo, mas todo mundo fingia que aquilo fazia sentido. Então acendia-se uma vela, apagava-se a luz, as pessoas ficavam ali em círculo, colocavam o dedo em cima do copo virado, com a boca para baixo, e você simplesmente fazia uma pergunta sim ou não. Sim para a direita ou para a esquerda e não para o lado oposto. E você fazia as perguntas e todo mundo com o dedo sem apertar o copo para baixo, é só apoiar de leve o dedo em cima do copo. E você fazia as perguntas e todo mundo ficava em silêncio esperando algum movimento. No começo, é sempre aquela zoeira, né? Tipo, todo mundo fica empurrando e tirando uma onda e tal, até que o pessoal resolve levar a sério e o negócio começa a se mexer. Aí acontece, né, esse efeito que o Tom comentou, né, e demonstrou. Que você não está percebendo que você está involuntariamente ajudando de alguma forma aquele negócio a se mexer. Certo. Mas naquela época, o que aconteceu, não na vez que eu estava lá, mas eu fiquei sabendo que em umas semanas seguintes, o copo quebrou. Não, mas isso aí é história que toda escola tem. Não. Esse copo quebrou. E nunca ninguém tá. Nunca ninguém tá. É boa desculpa. Só quem tá é o Thiaguinho repetente. O relato foi, o copo rachou, todo mundo se assustou, saiu correndo, e o cara, dono da casa, ficou sozinho lá, porque a mãe dele estava trabalhando, ele ficou a tarde inteira sozinho, e no dia seguinte ele faltou. O que todo mundo que estava lá presente pensou? Nossa, morreu. Morreu. É. Não, só que aí no dia seguinte ele voltou e falou que apanhou pra caramba, porque quebramos o copo da mãe dele. Ele levou a surra. Aí veio uma entidade muito mais ameaçadora. Exato. Agora, nunca conseguiram falar nada, assim, muito significativo nas comunicações, não. Era só sim e não. Era só, assim, é que todo mundo queria participar e queria saber o que era, mas nunca tinha nada assim, tipo, alguém está aqui? Eu lembro das perguntas, era tipo, você tem alguém aqui? Se o corpo se mexe pra não, quem foi que mexeu? É verdade. É um espírito mentiroso. Então, tem tinha lógica, né? Mas era coisa de criança. Tá ótimo, então olha aí que assunto good vibes, né? Brincadeiras de criança. Pois é. Muito bem. Necromancia infantil. Bora então pro próximo assunto aleatório. Ela também era extremamente teimosa, o que talvez explique como eu sou. Você sempre podia contar com ela para ter uma resposta. E se ela estivesse errada, bom, na sua opinião, você é que estaria errado. Vamos lá, Dudu. Qual é o assunto aleatório aí da semana? Como no início eu perguntei pro Chico da onde vinham as características dele, e o filme chama Hereditário, vamos falar da hereditariedade, contando a história do DNA. Olha aí. O desoxirribonucleico.
Pô, a história do DNA é antiga, hein? Vai demorar um pouco aí. Cuidado que tem aí. 2 milhões de anos. Sempre aquela vez história, né? Não, mas vamos começar falando então de como é que ele foi descoberto, né? O DNA foi descoberto em 1869 por um bioquímico suíço chamado Johann Friedrich Miescher, ou Miescher, deve ser Miescher, que ele era discípulo do professor Ernst Felix Immanuel Hope Schleyer, que desenvolveu vários estudos importantes, principalmente no que se refere à hemoglobina. E aí esse Miescher, ou Miescher, eu vou chamar de Miescher, esse Miescher, ele queria identificar os componentes químicos do núcleo celular. E ele descobriu uma substância desconhecida dos químicos dentro do núcleo, que era rica em átomos de fósforo e de nitrogênio, e ele denominou como nucleína, que depois mudou para ácido nucleico. E por volta de 1920, já se sabia então que os ácidos nucleicos eles eram constituídos por 3 tipos de substâncias químicas, né? Açúcares, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. Só que aí em 1872, esse Miescher foi apontado então como professor de fisiologia na Universidade de Basileia, que ele publicou essa descoberta dele em 1971. Com esse cargo ele tinha maior investimento, né, e equipamentos para fazer as pesquisas dele. Só que ele tinha que lecionar também. Esse cara não era um bom professor. Ele era tímido, ele era preocupado com as pesquisas dele, então ele focava só nas pesquisas. A relação dele com os alunos era dificultada. Eu te falo que a grande maioria dos professores que eu tive na vida, de faculdade, é assim. Professor pesquisador de faculdade federal é assim, exato. O cara só quer fazer pesquisa, acha um saco da aula. O cara não tá nem aí, cospe a matéria na sua cara e quer fazer pesquisa. Bota um, como é que chama lá? Um monitor pra dar aula. Monitor pra dar aula, isso. O cara da pós-graduação sempre pra dar aula ali. É um saco. E esse cara, então, ele era perfeccionista e viciado por trabalho. Ele frequentemente trabalhava longas horas por dia para fazer os isolamentos da nucleína. Porque ele acreditava, por si mesmo, que as proteínas eram moléculas da hereditariedade. E através desses estudos, ele lançou as bases para diversas descobertas moleculares. Só que somente em 1951, em Nápoles, num congresso internacional consagrado ao tema da estrutura de moléculas encontradas em células vivas, o cientista Francis Crick conheceu um outro cientista chamado James Watson, e aí eles fizeram uma parceria que depois de 2 anos eles elaboraram um modelo da dupla hélice da molécula de DNA. E em 1953 eles apresentaram esse modelo compatível com resultados experimentais, né, que tinha obtido naquele momento. E esse modelo serviu de base para experimentos históricos que confirmaram a hipótese inicial desses cientistas. Então, em 25 de abril de 53, o Watson e o Crick publicaram os resultados na edição da revista Nature. E em 1962, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, tornando-se 2 dos cientistas mais importantes da história moderna. Mas peraí, deu um salto aí, porque a gente estava em 1860 e pouco. Não, mas então, só em 51... Só quase 100 anos depois... que eles conseguiram estruturar o DNA, a molécula de DNA. Descrever como é que era a molécula de DNA. Exato, o Miescher, ele começou a descobrir, mas ele não tinha, ele fez vários estudos, certo. Mas o modelo atual de moléculas de DNA, ele veio de 53. Isso, que é o Watson e o Crick. Exato. Mas o que é o DNA? Igual o Tom falou aí, o ácido desoxirribonucleico é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. E essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta geralmente uma forma de dupla hélice. Nos organismos eucariotas, o DNA é encontrado no núcleo da célula e também em alguns mitocôndrios e no cloroplasto dos vegetais. Só que a grande maioria da concentração do DNA está no núcleo. Certo. E aí ele é formado por 2 cadeias de polinucleotídeos. Então são constituídos por vários nucleotídeos. E eles são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiéster, que é uma ligação que é um grupo de fosfato ligando 2 açúcares e 2 nucleotídeos. E aí, essa junção forma um padrão típico de repetição de unidade açúcar-fosfato e que forma a cadeia principal. Nessa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas. É aquelas adenina, citosina, é isso? Exato. Então no DNA a gente tem adenina, timina, guanina e citosina. E a adenina ela é pareada com a timina e a guanina é pareada com a citosina. Cada célula possui dentro do seu núcleo 2 metros de comprimento de DNA. 2 metros? 2 metros. Em cada célula tem 2 metros de DNA. Caraca, que absurdo. Como que cabem milhares de fitas de DNA que vão totalizar um total de 2 metros de comprimento no núcleo de uma célula?
Então, olha só, cada fita alongada de DNA, ela se enrola em octâmeros de histona. E ela vai formando diversos aglomerados chamados nucleossomos. Então, tem uma bolinha, 8 bolinhas de histona, e aí a fita vai se enrolando em várias dessas. E aí forma uma cadeia com várias bolinhas com a fita enrolada. Vai formando esses novelinhos, ó. A cadeia de nucleossomos agora vai se enrolar formando uma estrutura solenoide, tipo aquela estrutura de mola. Certo. Então, o DNA está enrolado numa cadeia que se enrola de novo. E essa estrutura de mola comprida se liga a uma proteína estrutural. E essa proteína estrutural vai formar uma espiral que vai compor a estrutura de um cromossomo. Então, cada cromossomo tem milhares de fitas de DNA dentro dele. E aí, todo ser humano vai ter 23 pares de cromossomos em cada célula, e entre eles um par de cromossomos X e Y, que é aquele que vai determinar o sexo da pessoa, pelo menos o sexo genético. E a importância do DNA, né, a gente sabe, né, que ele tem todas as informações necessárias para determinar características e funções de um organismo. Então, ele é responsável por codificar as proteínas que são fundamentais para a estrutura e função celular, que são cruciais para processos de replicação celular, síntese de proteínas, regulação gênica, transmissão de informações genéticas de uma geração para outra. Além disso, ele é importante para a medicina, né, porque pode ser usado para identificar doenças genéticas, prever o risco de desenvolver certas condições e ajudar a desenvolver terapias personalizadas para pacientes. Personalizado, tá vendo? Exato. E o sequenciamento de DNA tem se tornado uma ferramenta importante para a medicina personalizada, permitindo o diagnóstico preciso do tratamento de doenças genéticas. Já fizeram aquele exame de DNA do Genera ou algum outro tipo de laboratório que faz? A Marina fez. Ela fez. Interesse. Eu não fiz não, mas ela fez. Eu fiz, a Thaís fez. Então ele mostra... Tem o bobeiro de onde você veio, né? Vários países, sei lá, regiões, eu acho isso meio besta. Mas o que eu achei funcional é assim, as doenças que você tem predisposição geneticamente. Então, que você pode se orientar para não ser cometido por aquela doença. Então, tem várias possibilidades. Você tem 10% de chance de pegar tal doença, 15% da outra. Pô, mas te dá um percentual também? Te dá um percentual de chance de pegar. Exato. Eu fiz do meu gato. Exato, e o Chico tem a história do gato dele aí. Fala aí o que você fez do seu gato. Qual que é a história do gato, Chico? Então, meu gato, ele foi resgatado lá da rua, né, por uma parente da minha esposa. Essa pessoa tem uma filha que mora nos Estados Unidos e ela trabalha num laboratório de genética animal. E eles estão fazendo, chama Wisdom Panel, e eles fazem rastreamento de DNA de animais. E ela, de presente, deu, né, esse pesquisa do DNA para ele. Então mandamos lá os dados do Genaro, né, pegamos a saliva da boca dele, mandamos para lá e mandaram realmente todas as informações. E aí a gente acabou descobrindo que ele tem umas raças esquisitas na composição dele e tal, que a saúde dele é ótima, mesmo as doenças que ele tem propensão ele não desenvolveu nenhuma. É muito interessante que até o tipo sanguíneo eles descobrem pelo DNA, se vai ter problema de algum gene, se teve alguma variação, sabe? São várias variantes genéticas que eles conseguem identificar nesse exame. Exato. Olha só, quando a gente estava grávido do Henrique, logo no início, antes até do primeiro ultrassom, a gente fez um teste também que chama NIPT. É um teste de pré-natal não invasivo. E aí você faz um levantamento genético se tem alguma propensão de ter alguma doença cromossomal genética. Sabendo antes se a criança vai ter alguma coisa, ela já tem algum cromossomo alterado ali, você pode se preparar, né, para receber essa criança diferente. Então a gente fez esse teste aí. Ah, legal. Custa caro, óbvio. A gente fez porque a gente tem idade mais avançada, eu tenho 43, a Thaís engravidou com 39, então a gente fez todos esses cuidados. Com quanto tempo de gravidez já pode fazer esse exame? Foi antes de fechar os 3 meses, se eu não me engano, 3, 4 meses. No cedinho já dá pra ver, já. O Xi mandou no grupo aqui o levantamento genético do gato dele aqui, ó. Essa é uma página. Fala aí, Chico, como é que é a composição de raça dele aí? Então, 64% o gato doméstico americano, né? 13% o oriental de pelo curto ou siamês, 11% de uma raça chamada Toy Bob. E aí veio interessante, que ele tem 6% de uma raça chamada La Perm, que foi uma raça que surgiu nos Estados Unidos em 1982. Meu Deus. Até meu gato tem uns 80, cara. La Perm.
Lapor. Que é um gato horroroso. Tem umas fotos dele aqui. Ah, é bonitinho, ele é desgrenhado. É, tá desgrenhado mesmo. Gato americano doméstico, isso não é uma raça, né? É o Isso comum. É o comum, né? É uma raça porque esse gato brasileiro, esse brasileiro que a gente tem aqui, Ah. ele é o americano doméstico, ele já se tornou uma raça mesmo. Esse listradinho, geralmente ele tem uma configuração na testa, tem umas características dele. Ah, interessante. Então ele não é aquele sem raça definida, não. É outra coisa. Geralmente os raças definidas são os pretinhos, os tricolores, mas esse listradinho ele é mais o... As nossas aqui são sem raça definida, mas a gente também não fez esse exame genético, não. Não pode ser que... E aí as suas, por exemplo, não são siamesas. Elas Não, têm nem... elas nem nada parecem de aqueles siamesa, ragdoll, mas elas devem ser misturadas de várias coisas. E você descobre essas coisas malucas, né? Agora a parte da saúde é bem interessante. Eles falam das doenças que eles têm propensão. Exato. O Gennaro tem uma cópia de uma variante de um modifier que eu chamo aqui, que pode causar inflamação nas juntas. Pra ficar de olho. Olha só, aí você fica esperto já. Exato. Que pode ter esse tipo de coisa. Uhum. Principalmente com avançada idade. Então já tem que usar protetores, medicações que são protetoras de articulação. Bom, muito interessante. É isso aí, no assunto. É isso? É, bom demais, ó. Que isso. Tá Assunto ótimo. massa. Excelente. Bora pro próximo assunto aleatório. Espera, não, o que vai fazer? Espera! Eu vou fechar a janela. Não podemos mudar nada, eu não quero estragar as coisas. Todo mundo senta agora. Vamos sentar. Minha amiga Joan me ensinou a fazer isso. Quem é essa Joan? Temos que colocar as palmas das mãos na mesa com os dedos juntos. Por favor. O que estamos fazendo aqui, Anne? Por favor, você vai ver. Por favor. Confie em mim. Vamos lá então, Chico. Qual é o assunto aleatório da semana? Vendo esse filme, eu me lembrei muito da minha infância. Ah, meu Deus do céu, não, gente. não. O que é isso? Não tinha nenhum Nossa decapitado. Não tinha nenhum decapitado na minha família, nenhum culto esquisito no quintal. Você ficou lembrando de você fazer o tábua Ouija com Não tinha Ouija, não, nada disso. É que no filme a gente vê a Anne participando de 2 sessões mediúnicas, né? Uma com a Joan e a outra com o marido e o filho. Isso. E isso era algo que acontecia na minha família também quando eu era criança. É mesmo? Então, Eita! não vai ser um assunto aleatório, vai ser um testemunho aleatório. Olha aí. Então, vamos lá. Deixa eu explicar primeiro, né? É que a minha família vem de Okinawa, os 2 lados da família. Igual o do Sr. Miyagi? Igualzinho. Você é parente do Sr. Miyagi? O quê? Olha só. Os 2 lados da família. É parente do Sr. Miyagi. Tenho só parente distante do Sr. Miyagi. Igual a padaria perto da casa da minha sogra. Então, Okinawa é um arquipélago localizado no extremo sul do Japão. Fica ali perto de Taiwan, China, Coreia do Sul, Filipinas. Fica ali no meio, né? É ali na meiuca da confusão, né? Na meiuca. Então, por essa localização, Okinawa já foi um reino independente, né? Ele se chamava Reino de Ryukyu. E ele possuía sua própria cultura. Tinha a língua própria, culinária, música, danças e espiritualidades próprias. Quando o Japão anexou Okinawa, isso lá em 1879, o governo japonês promoveu ativamente o shintoísmo como religião oficial do país, principalmente em Okinawa, para tentar assimilar, né, essa região com o resto do Japão. Só que antes da chegada do budismo e do shintoísmo, a religião e as crenças espirituais de Okinawa eram baseadas no animismo, que é a crença de que tudo na natureza tem um espírito ou uma energia vital. Tudo, inclusive objetos. Sim. Essa crença era muito enraizada na cultura do reino de Ryukyu e deu origem ao xamanismo de Okinawa. Uma das particularidades lá é que essas atividades espirituais são de responsabilidade quase que exclusiva das mulheres. O reino espiritual é das mulheres. E as mulheres que são ligadas ao ritual religioso são chamadas de kamincho. E elas se dividem em 2 classes. Tem as noros, que são as sacerdotisas que realizam rituais e cerimônias religiosas em nome da comunidade, e as yutas, que são as xamãs, ou seja, elas são aquelas pessoas que conseguem navegar entre o mundo físico e o espiritual, né, usando técnicas como meditação, dança, uso de plantas sagradas, utilização de instrumentos musicais e principalmente usando os seus dons mediúnicos. As yutas possuem habilidades espirituais e também de cura, e elas trabalham diretamente com as pessoas para ajudá-las a se curar e resolver problemas emocionais. Eu ouvi dizer
que as primeiras yutas que se formaram no Brasil, elas se formaram espiritualmente, né, entre aspas, pela Umbanda ou pelo Candomblé, por conta de diversas similaridades entre as crenças e rituais. Só que eu não achei nenhuma fonte confirmando isso, então ficou só no eu ouvi. Sim. Pois bem, então, na tradição antiga de Okinawa, quando uma pessoa morre, é comum realizar-se uma série de cerimônias e rituais ao longo de um período de 49 dias. Isso é chamado de Tsuiki. Então, durante esses 49 dias, a família da pessoa falecida realiza diversas práticas religiosas e cerimônias para ajudar a alma de quem faleceu a encontrar a paz e se mover para o mundo espiritual. Entre essas práticas está acender incensos, oferecer alimentos e bebidas, rezar, dançar e fazer rituais de purificação. Oferecer alimentos e bebidas pro espírito. Para o espírito. Por algum motivo você está com fome e sede antes de ir para o outro lado, né? Tem uma certa relação então com as religiões de matriz africana. Sim. E essas yutas, elas ajudam nesse processo. Quando a pessoa que faleceu já está lá no mundo espiritual, uma yuta pode se ajudar nessa comunicação, permitindo que o espírito se manifeste incorporando nela para enviar mensagens para a família e amigos, criando assim uma forma de trazer conforto, né, para os entes queridos. E na minha família, essa mediunidade era coisa comum. Várias pessoas relatavam experiências que tinham vivido, visto, tal. Tinha uma tia que era casada com o meu tio mais velho e ela era médium. Mas ela não era yuta, ela não tinha formação para isso. Só que ela via coisas. E quando eu era criança, ela vivia me contando histórias de gente de família que ela sabia que tinha morrido antes de todo mundo, porque tinha aparecido para ela para se despedir. Ela via coisas voando no teto do quarto dos meus primos e primas quando eles eram bebês. Beleza. E eu morria de medo dessas histórias, sabe? E ela fazia questão de contar à noite. Eu ficava puto com isso. Que bom. Porque eu não conseguia dormir, né? Então eu não gostava de dormir na casa dela, porque eu sabia que ela ia contar alguma coisa. Porque você sabia que não ia dormir. Nossa, de noite. Dormir na casa dela, ela ficar acordada a noite inteira. Ela ia aterrorizar a família É inteira. bom que espera chegar de noite a criança ir dormir pra contar uma história dessa. É porque à noite, aí a gente já não tava brincando e tal, e ela conseguia conversar com a gente. E ela falava que eu fazia parte dessa tradição na família, né? Então, assim, todo mundo lá tem uma certa mediunidade. E ela queria que eu pensasse nisso. Ah, e ela achava que você tinha também. Ela falava, fica esperto, né? Você tem que, ou você desenvolve, ou você vai perceber isso. Então, é uma coisa normal na família, né? Então, eu lembrei de 3 ocasiões onde uma yuta veio até em casa, no caso da minha tia, né? E realizou uma sessão espírita lá com os familiares. Só os adultos, claro, né? Eu, meus irmãos, meus primos, a gente não participava, não. A gente só ficava brincando ali na sala, no quintal. E os adultos se trancavam em um quarto lá e ficavam, sei lá, mais ou menos 1 hora lá dentro. E a primeira vez que isso aconteceu, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, eu lembro que chegou uma senhorinha que eu nunca tinha visto na vida, só que ela foi super bem recebida pela família, né? E aí eles entraram e ela foi direto para uma salinha lá, um quarto, que os primos e a família lá tinha preparado uma mesa, e os adultos foram lá pra dentro e se trancaram. E a minha mãe falou que eu não podia entrar lá, que era pra ficar brincando, né, e não aprontar nada. E aí eu lembro que eu tava no tapete brincando com meu primo, e de repente, a gente ouviu a voz do meu tio que tinha falecido vindo lá da sala. Caraca, Aí eu parei, eu tava brincando de carrinho, eu parei, eu olhei pro meu primo, ele olhou pra mim, a gente ficou assim, você ouviu também, né? Mas ninguém falou nada. Aí a gente começou a ouvir os choros da minha tia, umas coisas, mas a pessoa meio alterada, eu peguei meu carrinho e falei, vou lá fora. Fui eu e ele fomos brincar lá fora e não falamos nada, mas eu tenho certeza que ele ouviu também. Ah, mas vocês não chegaram a confirmar um com o outro? Tipo, não, mas quando aconteceu foi muito estranho, porque eu ouvi, eu levantei a cabeça, eu parei de brincar, eu olhei pra ele, ele também tava com aquela cara de tipo, será? Sabe? Então assim, eu só sei que depois eu olhei, a minha mãe e meu pai, eles saíram da sala e estavam brancos assim, e não queriam falar sobre o que tinha acontecido ali. Bom, se é criança, não pergunta, não insisti muito, né? Bom, menos mal que essa velhinha tava viva, que eu achei que você ia falar que a velhinha já tinha morrido, não sei quanto tempo. Não, todo mundo viu ela, todo mundo cumprimentou. Tava lá, né? Tava lá. A segunda vez foi quando a minha avó morreu. E aí fizeram de novo essa sessão e de novo veio uma velhinha. Só que aí dessa vez eu já era mais velho, né? Eu tava lá na sala assistindo TV. Mas de novo eu ouvi coisas vindo lá da sala, tipo, eu ouvi aquela médium na Yuta meio alterada no quadro, gritando em japonês, os meus tios chorando e tal. E aí
depois que a gente voltou pra casa, eu perguntei pra minha mãe, e dessa vez ela falou. E ela comentou que a minha avó tinha ficado brava com os filhos, principalmente o meu tio que era médico. Porque ela não queria ter ido pro hospital, porque ela sabia que ela ia morrer e ela não queria morrer longe da família. Ela tava irritada porque E tinha meu tio insistiu em levar ela pra lá. Exato, e ela ficou muito brava. Meu tio ficou arrasado, né? Só que aí ela falou que tudo bem, entendeu, que a intenção era boa, mas que não precisava, que ela tinha ficado triste com isso. Mas pra que De ter fazer morrido isso, sozinho. né? Pra que você vai falar depois que você já Exato, morreu, né? que você vai lá cobrar do outro? Pra que Pois isso? é. Mas é, Isso, pronto, porque eu vou assim, te falar, né? essa história que se encontra na família é que a gente passa pro outro plano, mas a gente continua, né? E esse processo de, sei lá, evolução, uma outra vida, continua. Então você tem essas coisas ainda com você, né? E a terceira vida, a última que aconteceu, foi quando um outro tio faleceu. E esse dia eu não solteirão, né? Ele curtiu a vida, doidado aí. E quando rolou a sessão, aí o Tá falou que ele tava perdido lá do outro lado. Ele não sabia o que fazer, ele não queria aceitar que ele tinha morrido, mas ele não sabia o que fazer, porque ele percebeu que ele não aproveitou a vida, ele não fez nada da vida aqui, então ele ficou preso ali num limbo, vai. Aí a Utah sugeriu algumas coisas para que a família pudesse ajudar ele a passar, fazer uma transição mais tranquila pro outro lado. Tiveram que conversar com ele, e a gente teve que fazer, a família fez alguns rituais pra ele ir, e acabou ficando tudo bem, né? E aí ficou um intervalão de tempo sem nenhuma grande morte na família, e eu acho que a Utah faleceu. E aí acho que a família não conhecia nenhuma substituta, e aí essa tradição acabou na minha família, mas aconteceu muitas vezes, assim, né? E era sempre, pra mim eu morria de curiosidade, mas acho que eu morria mais de medo mesmo, então eu nunca quis ver nada, né? Mas se supostamente você também teria o negócio da mediunidade, você nunca viu nada assim que você fala, putz, isso aqui tá meio esquisito? Então, não querendo falar, mas assim, eu já tive algumas experiências que eu não consigo explicar, mas eu não vejo nada, eu só sinto. Considerando esse horário da noite. Exato, um horário propício pra gente gravar isso aí, né? Isso, considerando que... Mas assim, eu nunca vi nada, mas eu já, quer dizer, vi quando era criança, mas eu sinto coisas, tipo assim, entrar num lugar e falar, sabe, quando você percebe que a energia não tá boa, tem. Daqui tá zoado. Eu conheço uma pessoa, já sinto uma bad vibe ali, sabe? E é engraçado, inclusive, depois posso até compartilhar com vocês, quando eu estive lá no México, é engraçado que quando eu viajo, eu tenho essas experiências também. Aí lá no México, a gente tava no Dia de los Muertos, tava visitando um cemitério, que eu achei uma péssima ideia, né? Mas enfim. Olha aí, que programão. Não, tem uns cemitérios que são bonitos, você não pode ficar visitando à noite, madrugada, Sim, mas de dia... mas veja, na tradição de Okinawa, não você ir até lá e ficar apontando o dedo, tirando foto, é uma falta de respeito. Olha só. E é exatamente isso que as pessoas fazem. As pessoas sentam lá nas lápides, ficam comendo, batendo não, papo. Sentar não, comer não, mas eu tirei a família foto senta, bonitas, a família senta. Inclusive, foi até engraçado, tinha uma família fazendo churrasco naquelas casinhas, sabe? Eles abriram a portinha de vidro e fizeram churrasco na frente. É como se fosse fazer uma visita pra pessoa mesmo. Só que, né? Porque eles acreditam que nesse dia o espírito volta, né? As barreiras entre o mundo físico e o espiritual acabam. Não, mas tudo bem. Se é da família, se é parente, se gostava de churrasco, e sim, não pode fazer um dos outros. Mas aí tá, você como turista tá andando lá e tirando foto, na crença da minha família, isso era meio desrespeitoso. E aí, por algum motivo, eu tava gravando, né? A gente andando ali, tava eu, minha esposa e o guia, e tem um vídeo que eu gravei que era a gente andando, ouvindo uma musiquinha de fundo, passando assim ao lado de um túmulo, e de repente aparece uma voz super esquisita, uma voz de bruxa mesmo, gritando alguma coisa com a gente. Gritando? E não tinha ninguém ali, não tinha ninguém. Sai daqui! Não, mas ó, eu vou te mostrar o vídeo pra você ver. Tem uma música rolando, tem um vídeo rodando, não tem ninguém perto de mim, e aí vem essa voz esquisita. No vídeo? Você tem um vídeo dessa porra? Eu tenho um vídeo dessa porra. Pode mandar, mas eu só vou abrir seu vídeo amanhã. Você tá maluco? Você tá completamente maluco. Manda aí. Eu só vou abrir amanhã. Bota lá no grupo dos aleatórios, né? O pessoal se divertir vendo os espíritos do Chico. Eu cheguei no hotel à noite, né, com a minha esposa, fui ver os vídeos, e aí, olhando no celular, eu vi a voz. E eu e minha esposa ficamos arrepiados, né? Porque, meu Deus do céu, né, cara? Tá maluco. É um negócio horroroso. Mas, assim, foi marcante mesmo, porque... Aí, no dia seguinte, eu mostrei pro guia, ele riu. Falou, não reconheço o idioma, não, deve ser bem antigo e tal. Eu falei, como assim não reconhece? Isso aqui é uma coisa muito louca, cara. Isso aqui. Então, pra eles é normal esse tipo de coisa. Faz parte. Essa questão do envolvimento com a morte depende da cultura, né, das culturas e tal. Eu acho horrível e insalubre ficar enterrando gente.
Tinha que ser todo mundo cremado. Ah, mas aí vem o Concordo, cara falar assina que cada religião vai ter uma visão Exato, diferente. O cara vai ele quer falar que manter não o pode, corpo da porque- pessoa, quem vai exato. se quer pro além, vai inteiro e tal, mas é insalubre demais, é inacreditável. Vocês estão com esses assuntos aí, good vibes, de espírito e gente morta, não sei o que. Eu tô vendo aqui, ó, hotéis e resorts em Okinawa. Eu vou te falar que tem uns aqui que são maravilhosos. É muito bonito lá, hein, Shin? Você já foi? É o que não fui. Pô, cara, é demais aqui, hein? É porque é longe do Japão, né? Tipo, fazer a viagem é meio... Não é simples, né? Chegar lá. Então, porque como ele fica no meio ali desse monte de países aí, porque foi anexado, né? Não era originalmente parte do Japão, né? Eu não tinha ideia de que... Porque não é perto, realmente, não. Você vê que aqui você só chega lá de avião, por exemplo. Não tem como chegar de... Tanto é que fisicamente as pessoas de Okinawa também são um pouco diferentes. Não tem o mesmo... as mesmas feições. Então, ouçam aí com o vídeo, o áudio ligado, tá? Tá ótimo. Vamos ouvir sim. Beleza, minha gente. Então vamos aproveitar aqui, ó. O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que o Shin é o Sr. Miyagi. Que pariu. Sr. Miyagi. Eu aprendi sobre a fitinha de 2 metros que a gente tem em cada célula. É isso aí. O que eu aprendi hoje? Provavelmente nada. Quando não lembro de nada, é porque Quando não é aprendeu assim, nada. quando vem uma retenção baixa desse jeito, Não aprendeu coisa nenhuma. Ó, eu vou te ensinar aqui, Shin. É o Debozena Terrace. É o hotel que você vai ficar quando você for em Okinawa. Olha aí. É maravilhoso o negócio. Só que é um pouco caro, então assim, já junta a grana aí, porque o negócio aqui não é da brincadeira, não. Eu aprendi isso. Aprendi que Andrezinho está fazendo planos de viajar para Okinawa. Pois é, então a gente tem esse plano aí de um dia visitar o Japão, quem sabe, né? Dá pra dar um rolê em Okinawa. Não tava no meu radar, não. Vou te falar que Demorou. é demais, viu? É muito bonito. Demorou. Tem uns templos muito bonitos aqui também. Muito bom. Maravilha. Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala tchau. Tchau. Fim da... Então é isso. Vamos até um drive-thru de pipoca, que é um lugar um pouquinho mais seguro pra gente colocar a cabeça pra fora do carro. Eita! Nossa senhora. É decapitado daquele totem onde você faz o pedido, né? Deus do céu. Já viu como é que vai ser essa gravação? Né? Essa vai ser ótima. O cara pegou a cena mais escrota do filme e fez a piada de Icônica, já abertura dele. Ainda bem, porque o filme é pesado. É, nossa, você tá maluco, cara. Embora seja um fantasminha camarada, não consegue perto de ninguém chegar. Gasparzinho, fantasminha camarada, que só quer com as pessoas conversar. Mas coitado do Gaspar, só dá mancada. Quando aparece, todos correm a gritar. Fim da sessão.